Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 24. Nós somos santuários do Deus vivo. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. O fato de você ser habitação do Espírito Santo tem feito alguma diferença na sua vida? Você sabe que você é templo do Espírito Santo, amém? Você é templo do Espírito Santo, amém? Mas isso faz alguma diferença na sua vida? Isso é um desafio para a gente meditar, refletir sobre isso. Veja aqui nesse texto de Ezequiel 36, a partir do versículo 24, a mesma promessa da nova aliança que aparece em Isaías e que também está em Hebreus 8. Vamos ler do 24 ao 27. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso é uma promessa de Deus para nós. Nós queremos te bendizer, Senhor, pela tua promessa, pela tua palavra, e agradecer ao Senhor porque nós nos agarramos às tuas promessas em cada momento da nossa vida. Elas são vida para nós, elas são esperança. A esperança que temos está nas tuas promessas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez falar conosco nessa noite. Que a tua palavra, ela venha cumprir o propósito de nos edificar, de nos orientar, de nos exortar, de nos edificar. Que a tua vontade seja feita na nossa vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu lugar, obrigado. Você sabe o que significa regeneração? Regeneração é você ser gerado de novo, é você nascer de novo, é você nascer de Deus. A regeneração não é um ato humano, não é um programa da igreja, não está na agenda de um pastor. A regeneração é um ato de Deus. É Deus quem nos converte, é Deus quem nos faz nascer de novo, a sua obra na nossa vida, é Deus quem nos regenera. E se você hoje é um servo de Deus, uma serva de Deus, se você é crente em Cristo Jesus, é porque você sofreu essa ação regeneradora de Deus na sua vida. Aqui nesse texto fala do chamado. Tomar-vos-ei de entre as nações, eu vou congregar vocês, e aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Vocês ficarão purificados. Significa que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Significa isso que é o lavar regenerador do Espírito Santo. Ou seja, não há regeneração sem o sangue de Cristo, sem o derramar do sangue de Cristo em nós, sem o lavar do sangue de Cristo em nós, porque é exatamente o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas veja aqui no texto, e eu vou te pedir, por gentileza, que você deixe a sua Bíblia aberta no seu colo, nesse texto. Eu quero gastar um tempinho a mais com vocês aqui nesse versículo 26 e 27, que diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, o quê? Espírito novo. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ao nos purificar, ao nos regenerar, é mudar o nosso espírito. Mudar o nosso espírito, mudar nossos impulsos, mudar nossos desejos, nossos deleites, nossa postura, nossas inclinações. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos.
É a vida de Deus na nossa vida. É o mover da presença de Deus dentro de nós. Nós fomos unidos a Cristo. E uma vez que nós fomos unidos a Cristo, nós passamos a ser outra pessoa, uma nova criatura. Nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos quando estávamos afastados de Deus. Tudo mudou quando nós fomos enxertados como ramos nessa videira verdadeira que é a presença de Cristo. Então Deus, Ele muda o nosso espírito. Ou seja, à luz de 1 Coríntios 2, deixamos de ser homem natural e passamos a ser homem espiritual. Tudo muda, nosso coração muda, nossa mentalidade muda, nosso olhar muda, a nossa cosmovisão bíblica, a nossa maneira de enxergar o mundo passa a ser uma maneira bíblica. A gente passa a entender tantas coisas que outras pessoas não entendem. Mas ele diz outra coisa importantíssima aqui, é que além de mudar o nosso espírito e fazer o implante no nosso coração, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Deus mudou o seu coração, Deus mudou o seu espírito. Mas veja no texto, versículo 27, e é aqui que eu quero gastar esse tempinho com vocês. Ele diz: porei dentro de vós o meu espírito. Significa que a partir do momento em que nós somos regenerados, a partir do momento em que nós somos convertidos, nós passamos a ser a habitação de Deus. Ele diz: eu vou colocar dentro de você o meu espírito. Você passa a ser morada de Deus. Você passa a ser a habitação de Deus. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Diga amém. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é essa: por que Deus pôs dentro de nós o seu Espírito Santo? Por que ele fez isso? Qual é a intenção dele em fazer de nós morada do seu Espírito? Porei dentro de vós o meu Espírito. Quando você vai para Atos 2, Pedro faz um sermão no poder do Espírito Santo. E lá no versículo 37, Atos 2 e 37, diz: ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão, para a purificação, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, a partir do momento em que você é convertido pelo Espírito Santo, você passa a ser a habitação do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço é: que diferença isso faz para você? Se você é habitação ou não? Se você é morada do Espírito Santo ou não? Qual é a importância que isso tem na sua vida? João 14, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Ele chama o Espírito Santo, ele chama o Espírito de Espírito Santo. Mas no versículo 17 de João 14, 17, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, Jesus Cristo enviou para habitar em mim e habitar em você. Esse é o maior presente que você pode receber na sua vida. Isso é motivo de contentamento. Ainda que nada mais aconteça de novo na sua vida, você não pode se enclausular numa angústia, numa tristeza, como alguém que se frustra por não ter recebido novidades, porque o maior presente Deus nos deu, Ele veio morar em nós. A maior riqueza na vida de uma pessoa é ela ter a presença de Deus. Ela não precisa de mais nada. Ele veio habitar em mim e em você. E ele continua: vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Ele habita com você e ele não vai estar com você apenas por um momento, apenas quando as coisas apertarem, ou apenas quando as coisas estiverem bem. É para sempre. Ele jamais te deixará. Você para sempre será a habitação do Espírito Santo.
E a grande pergunta que eu faço para você é: que diferença isso faz na sua vida? Qual a importância que isso tem para você? Se eu tenho o Espírito Santo, o que é isso do ponto de vista da resiliência? O que é isso do ponto de vista da perseverança? Se eu tenho o Espírito Santo, o que significa isso no ponto de vista espiritual? Se eu sou morada do Espírito, o que significa isso do ponto de vista do processo de santificação? O que significa isso do ponto de vista do testemunho, do ponto de vista da luta contra o pecado? Que diferença que o Espírito Santo tem feito na minha vida? Eu valorizo isso, eu desprezo isso? Eu me alegro com isso, eu não me importo com isso? Que diferença faz? Efésios capítulo 1, o primeiro benefício do Espírito Santo a morar em nós, no ato da conversão, no ato da regeneração, nós passamos a ser selados, nós passamos a ser penhorados por esse Espírito. E ele faz isso de tal maneira que a habitação do Espírito faz com que eu não seja mais eu mesmo, faz com que a minha vida não seja mais a minha vida, mas que a minha vida seja a vida de Deus. Agora não sou mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. É Ele que rege a minha vida, é Ele que me conduz, é Ele que me induz, é Ele que me impulsiona, é Ele que me controla, que me governa. E isso é uma das melhores coisas que podem acontecer na minha vida. Eu ser escravo da graça de Deus, da presença de Deus. Eu ser submisso ao Espírito Santo e à vontade de Deus. Eu sou agora propriedade exclusiva de Deus. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Romanos 8, eu insisto porque eu quero deixar bem claro para você. Apóstolo Paulo fala de uma maneira tão forte no versículo 9, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, põe uma coisa de uma vez por todas na sua mente, no seu coração: você é de Cristo. Viva como alguém que valoriza isso. Viva a sua identidade de filho de Deus, de propriedade dele. Se valoriza. Assuma essa postura. Você é de Cristo. E a prova que você é de Cristo é que você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é dele. Porque você está selado, penhorado. Significa que você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi marcado. E essa marca ninguém jamais poderá arrancar de você. Porque foi Deus quem fez. E aquilo que Deus faz, ninguém desfaz. Você crê nisso? Você é de Deus. Diga graças a Deus. Agora, se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo e você recebe o Espírito Santo no ato da sua conversão, no ato da sua regeneração, no momento em que você crê no Evangelho, você é selado. Você é selado como propriedade exclusiva de Deus. E naquela hora você recebe então o dom, ou seja, a pessoa do Espírito Santo. Você recebe. Porque o dom de Deus é a própria presença dele, é o próprio Espírito dele em nós. Quais são as consequências disso? Quais são os desdobramentos disso? E a primeira coisa que Ezequiel vai nos ensinar aqui, e Paulo vai confirmar isso, diz assim no versículo 27 do nosso texto base: porém dentro de vós o meu Espírito, e farei. Veja que é Deus quem faz, é o Espírito Santo quem faz. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja que a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, além de nos dar esse senso de propriedade, nós somos propriedade exclusiva de Deus, a primeira coisa que ele faz em nós é nos levar a ter uma vida de obediência. Quando Deus coloca o Espírito dele em você,
A primeira coisa que você quer fazer, você quer ser obediente a Cristo. Você quer ser obediente à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 7,18, diz: porque eu sei que em mim, ele quer dizer, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem. Eu quero ser obediente a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer aquilo que é correto. Eu quero fazer aquilo que é certo. Mas eu não tenho poder para efetuar isso por mim mesmo. Eu não consigo forças em mim mesmo para alcançar isso que eu quero fazer. É ser obediente a Deus. Ele conclui no versículo 24, Romanos 7, 24, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai entrar em Romanos 8. E quando ele entra em Romanos 8, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então veja, o Espírito Santo foi colocado dentro de mim e dentro de você. Nós somos agora a habitação do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. Mas para quê? Por quê? Para quê? Para que o Espírito Santo, no poder dele, ele venha capacitar você a obedecer a Deus. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, porque ele sabe que sozinho você não consegue cumprir. Ele falou: então, para que você consiga, eu vou colocar o meu Espírito dentro de você. E agora, no poder do Espírito Santo, você está capacitado a viver uma vida de obediência a Deus. Você entende isso, irmão? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu quero, mas não consigo. Mas agora você vai conseguir. Por que você vai conseguir agora? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Então, um crente em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, que é a habitação de Deus, nunca pode dizer: não faço porque eu não posso, não consigo, não alcanço, não tenho força. Realmente você não pode, não consegue, não tem força quando você confia em si mesmo. Mas quando você está debaixo do poder do Espírito Santo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então agora o nosso argumento é outro. Eu não podia, mas agora eu posso. Eu não conseguia porque eu era escravo do pecado, mas agora eu consigo porque eu sou escravo da graça de Deus. Eu era obediente ao mundo, às vontades da carne, do maligno, dos meus impulsos, dos meus vícios, mas agora eu sou obediente e cativo à palavra de Deus. Agora eu consigo, porque o Espírito habita em mim, e Ele vai nos conduzir à verdade, e Ele vai nos levar a obedecer, a uma vida de obediência. E Ele é o Espírito da verdade. Significa que Ele nos guiará todos os dias a toda a verdade. Essa é a grande luta. Essa é a grande luta. Todos sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Porque não está entendendo que nós só vamos conseguir no poder do Espírito Santo. O dia em que você virar a chave, o dia que você entender que você precisa transbordar desse Espírito, você precisa de buscar Deus de tal forma que você seja cheio desse Espírito, você consegue todas as coisas no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um poder muito grande, não somente de nos vivificar, mas ele também tem o poder de nos mortificar. Vivificar o Espírito, mortificar a nossa carne. É o poder do Espírito Santo. Romanos 8,13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. O Espírito é o que nos dá força. O Espírito é o que nos dá vida. E ele foi colocado dentro de mim, ele foi colocado dentro de você, não somente para nos revitalizar, mas também para mortificar a nossa natureza pecaminosa. Você não está sozinho. Você não é um fraco largado nessa vida. Você pode estar sozinho de tantas pessoas, mas se você está com Deus, você é a maioria.
Você pode ser tão limitado dos recursos dessa terra, mas se você tem a presença de Deus, você é um príncipe de Deus. Você tem tudo ao seu dispor, ao seu favor. Eu só posso vencer a carne no poder do Espírito. Ele foi colocado dentro de mim para me revitalizar, mas foi colocado dentro de mim também para mortificar, para matar a minha natureza pecaminosa, para matar os meus desejos pecaminosos. E eu só posso vencer a carne no poder do Espírito Santo. Não adianta você tentar enfrentar a carne. Você tem que enfrentar o diabo, se sujeitar a Deus, resistir o diabo pela fé e ele fugirá de vós. Mas a carne não, a carne você tem que fugir. Porque você só pode vencê-la no poder do Espírito Santo. As pessoas na sua rotina, as pessoas no seu dia a dia, elas estão fazendo ao contrário. Elas estão tentando fugir do diabo. Enfrentar a carne com suas próprias armas. Não vai dar certo, vai acabar caindo na carne. Caindo em pecado. Nós só podemos vencer a carne no poder do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais o poder, o domínio que a carne exerce sobre a sua vida é enfraquecido. Certo, irmãos? Você já sabe disso, você já sabia disso, mas o óbvio tem que ser repetido sempre. Sempre. O Espírito Santo foi colocado diante de nós para vivermos uma vida de obediência. Dentro de nós, para vivermos uma vida de obediência. E a obediência só é possível não somente conhecendo o que é certo e o que é errado. Porque você já sabe o que é certo e errado, e mesmo assim você desobedece. A obediência só é possível mortificando aquilo que é o velho homem. Os nossos desejos pecaminosos. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então você já sabe, já conhece a história. Existe dentro de nós um campo de batalha. É uma guerra constante, que só vai terminar no dia em que o Senhor nos recolher. É uma batalha que é travada. Constantemente a carne está querendo impor a vontade dela. E o Espírito quer nos conduzir à vontade de Deus. Então ouça, ser habitação do Espírito Santo, ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós é algo que Deus fez para que possamos ter uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de obediência a Deus. E esse campo de batalha é o meu coração, é a minha mente, é o meu corpo, que precisam estar submissos a Deus e dominados pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer no versículo 18, 1 Coríntios 6 e 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você não é dono do seu corpo. Você foi comprado por um preço muito, muito alto. O seu corpo pertence ao Senhor. Ele é o templo do Espírito de Deus. A gente vive hoje numa geração, num contexto que fala, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu próprio nariz, e a vida gira em torno do seu próprio umbigo. Você não é dono de nariz, dono de umbigo, dono de nada. Você tem um privilégio de dizer que Deus é o dono da sua vida. Ele é o dono do seu nariz e de tudo aquilo que você tem. O que o nosso corpo é, irmão? O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Glorifica a Deus através do seu corpo. Não entregue o seu corpo à imoralidade. Peça ao Espírito Santo para mortificar os desejos da sua carne.
Deus, ele fez o Espírito Santo morar em nós para nos ajudar. Ele fez o Espírito Santo morar em nós para nos reforçar nesse processo de lutar e de vencer e de mortificar a nossa natureza, para nos ajudar a ter uma vida de santidade, nos ajudar a ter uma vida de santificação, de obediência. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós, também não só para vivermos uma vida de obediência, uma vida de vitória sobre o pecado, mas o Espírito Santo foi colocado dentro de nós também para nos guiar, para dirigir você. Quantas vezes você não sabia o que fazer, que decisão tomar, para onde ir, como resolver aquilo, você orou a Deus, buscou uma palavra, Ele te trouxe direção, Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Romanos 8, Paulo vai usar um argumento, 8:14, para dizer, olha, se você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, a prova que você realmente é filho de Deus é que você é guiado pelo Espírito. Ele domina a sua mente. Você sabe o que está errado. Você sabe que aquele caminho é um caminho mau. Você sabe que aquilo não agrada a Deus. E o Espírito Santo vai te avisar. Ele vai sinalizar. Ele vai te constranger. Ele vai te impelir à obediência. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Como é que Deus nos guia? Você sabe? É pela palavra. É pela palavra. É pela palavra que Deus orienta a nossa vida. A palavra de Deus é a lâmpada do nosso caminho. Cada passo que você dá é uma lâmpada que acende. É lâmpada para os nossos pés. É a luz do nosso caminhar. É a palavra de Deus. Amém, irmãos? É pela palavra que Ele dirige a nossa vida. É pela palavra que Ele dá o rumo à nossa vida. É pela palavra que Ele dá propósito, dá sentido à nossa vida. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é ter o Espírito Santo no controle da nossa vida. E isso por meio da palavra. Certo? Não é mais o que eu quero. Hoje, a gente vive cheio de crente, quero. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu fico triste se eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, vou confessar algo. Sinceramente, eu tenho um filho gêmeos, 2 filhos gêmeos, 1 ano e 2 meses. Chora por qualquer coisa à toa. Faz birra, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Tira um negocinho da mão dele, é um escândalo que faz. É o quero. Eu fico olhando para eles dois, eu falo assim, é a turma de crente. É a turma da igreja. Não estou falando de todo mundo, mas sempre tem um grupo assim. Faz bercinho quando não tem aquilo, quando tira daquilo de você, quando tira aquilo outro, quando você não tem mais uma posição, quando você não é aquilo que você espera. O mundo cai, desaba. É uma infantilidade, é uma imaturidade. A gente precisa de crescer, gente. Saber que Deus está no controle da nossa vida. Amadurecer. Entender que tudo tem um propósito. Você pode dar fruto aqui e daqui a pouco você ser conduzido para dar fruto ali. Nem sempre a gente vai eternizar as coisas, nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente quer. E graças a Deus, porque quantas coisas você já quis que se você tivesse seria sua ruína. E Deus disse não, porque Ele sabe o que é melhor para você. Apesar do seu beicinho para Deus, apesar de você ter esfriado tantas vezes o que você pediu, esperava uma coisa, Ele disse não. Mas lá na frente você entendeu que aquilo era o melhor. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é ter o Espírito Santo controlando a nossa vida. Não é mais o que eu quero. É aquilo que Deus quer.
A partir de agora, é aquilo que o Espírito Santo de Deus quer na minha vida. Esse Espírito é quem me guia. E Ele resolveu, graças a Deus, fazer em mim a sua morada para sempre. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse Deus dirigindo a minha mente, meu coração, a minha vida, eu já teria feito muitas besteiras. Como qualquer homem miserável e pecador, longe de Deus. Romanos 8,16 diz que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testificando, confirmando que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem testificado no seu coração que você é filho de Deus. Você tem sido guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. Então não é o que você quer, é o que Ele quer. E se Ele quer, abra mão das suas vontades, para fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, é o melhor para a sua vida. Irmãos, que coisa bendita, que coisa maravilhosa. Porque não basta você ter apenas a verdade teológica, porque o que nós sabemos do Espírito Santo é muito teórico. É muito teórico. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele colocou um Espírito novo em nós. E Ele passou a habitar dentro de nós. É o que nós estamos vendo. E agora vimos que Ele testifica dentro de nós. Ele testifica dentro de nós. É como se Ele atestasse dentro de nós quem nós somos. Ele está atestando dentro de nós quem nós somos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas não para nós fazermos pose de super espirituais. Mas para quando eu pecar, quando o pecado bater na minha porta, quando o pecado vier, quando a luta vier, quando a perseguição vier, quando o problema vier, o Espírito Santo vai chegar naquele momento crucial da nossa vida e vai dizer: filho, filha, eu estou com você para fortalecer você. Você não está sozinho, irmãos. Quantas vezes eu já senti o Espírito Santo segurando na minha mão. Você não está sozinho. Enfrenta o que você precisa enfrentar. Eu estou com você. Vocês conhecem a minha história. Vocês sabem que eu já passei por tantos momentos assim. Eu também conheço a história de vocês. E sei que vocês também já passaram. Graças a Deus. Ele está conosco para nos fortalecer nas nossas fraquezas. Romanos 8,26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas fragilidades? Quais são as suas tentações? Você não precisa cair, você não precisa se submeter a isso, você não precisa ser levado pelas suas fraquezas e tentações. O Espírito Santo foi colocado dentro de você para te ajudar, para te fortalecer, para te capacitar. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser um povo cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Precisamos urgentemente disso. Que o Senhor provoque um avivamento em nós. Mas não é avivamento para rodopiar. É para viver uma vida transformada. Avivamento não são manifestações, movimentos, ondas. Avivamento é a palavra de Deus transformando o nosso coração. Nos colocando em chamas para Deus, para com ousadia fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Avivamento é você ter uma vida transformada pela palavra, para viver uma vida de santificação, um coração puro diante de Deus. Precisamos urgentemente disso. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias complicados demais. Vivemos situações que somente com o poder do Espírito Santo nós vamos continuar de pé.
Só no poder do Espírito Santo vamos prevalecer. Quem não tiver esse poder vai sucumbir às dificuldades dos últimos dias. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Deus pôs o Espírito Santo dentro de nós. Ele quer que sejamos obedientes. Ele vai cumprir a lei dentro de nós. Ele vai nos dirigir, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos orientar. Ele é o nosso companheiro todos os dias da nossa vida, até o fechamento da história. Ele é o nosso consolador todas as horas, todos os momentos da nossa vida. E nós precisamos do quê? Nos colocar diante de Deus e do Espírito Santo e conversar com Ele, porque Ele foi colocado dentro de nós para nos ajudar. Dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Senhor, sem Ti eu não vou conseguir. Senhor, sem Ti eu vou pecar, eu vou cair, eu preciso de ajuda. Eu desafio você, que se houver sinceridade na sua oração, no seu coração nessa hora, você será cheio do Espírito Santo. E você vai levantar daquela oração fortalecido. Todos nós, quando pecamos, usamos um argumento. Todo mundo usa, o mesmo. A carne é fraca. Pastor, mas espera aí, olha só. Olha para isso aqui, a carne é fraca, pastor. O argumento de todo mundo é esse. E é uma verdade, a carne é fraca. E é exatamente porque a carne é fraca que Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Exatamente porque a carne é fraca que Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. Por que Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós? Para você não ter desculpas na hora de pecar. Deus vai dizer: eu sei que a carne é fraca, mas eu coloquei o Espírito dentro de você exatamente por causa disso. Não tem desculpas. Todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Ele deu para você tudo o que você precisa. Amém? Eu quero terminar falando da importância do Espírito Santo dentro de nós. Por quê? Por que Ele habita dentro de nós? Essa pergunta eu fiz no início. Por que Ele habita dentro de nós? Existe algo interessante que Paulo expõe em 1 Coríntios 12, versículo 2. Ele diz: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo foi colocado dentro de você para você viver uma vida de adoração a Deus. Você foi criado para a glória de Deus. E não vai dar certo se você se meter em outro caminho. Se você foi chamado por Deus, se você é um escolhido de Deus, se você faz parte do povo eleito pelo Senhor, propriedade exclusiva dEle. Se você viver a sua vida afastado do propósito dEle para você, que é viver para a glória dEle, você vai ser infeliz nessa terra. Não é maldição, não. É o peixe fora d'água. Vai morrer. Seu lugar é dentro do aquário. Seu lugar é mergulhado no oceano do Espírito. E a sua postura é viver uma vida de adoração a Deus, para a glória de Deus. João 4:23, Jesus disse: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Filipenses 3:3, quando Paulo vai descrever a sua experiência, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Será que existe adoração na carne? Será que existe adoração na carne? Será que existe essa comunhão? Gente adorando a Deus, ao mesmo tempo vivendo em pecado, sem problema algum?
Será que essa mistura é homogênea ou é heterogênea, irmãos? A verdadeira adoração é produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. E o Espírito Santo, então, é quem produz em nós a verdadeira adoração. Não tem como adorar a Deus na carne. Não tem como você não ser filho de Deus, não ter comunhão com Deus e adorar a Deus. Alguém que não tem comunhão nenhuma com Deus, vamos usar um exemplo de um cantor do mundo. Não tem comunhão nenhuma com Deus, mas está cantando um hino, aí alguém chega aqui de fora e diz, mas deixa ele, pelo menos ele está adorando. Não está. Não há comunhão na carne. Porque quem produz, não há adoração na carne, porque quem produz adoração em nós é o Espírito Santo. Numa vida de união em Cristo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor verdadeiramente se não for pelo Espírito. Já pensou nisso? Você é santuário do Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo em você. E agora você passou a ser então um adorador contínuo. Você vai adorar continuamente. Adorar não é você estar na igreja cantando, levantando a mão, orando, lendo a Bíblia, estar no culto, ambiente de culto. É a sua vida ser um culto para Deus. Não é um levantar de mãos, um menear de cabeça, mas é a sua essência. É o seu respirar, é o seu pensamento, ser voltado para Ele. Você já foi apaixonado por alguém? Algum dia? É claro que foi. Como era o seu comportamento quando você era apaixonado por alguém? Você amava profundamente alguém? Do início, onde aquela chama está mais acesa, né? De uma certa forma, por assim dizer. Você só fica pensando naquela pessoa. Aquela pessoa, a sua voz, o encontro que você teve com ela, as palavras que vocês trocaram um com o outro, aquilo ocupa a sua mente, aquilo toma você. Nós precisamos amar a Deus de tal forma que a sua palavra também se comunica conosco o tempo todo, que a gente, por mais que tenha que lidar com as situações da nossa rotina, mas a gente não deixa de pensar na sua palavra, não deixa de pensar na comunhão que temos com Ele, porque nós o amamos profundamente. Você entende isso? Amém? Deus colocou o Espírito Santo dentro de você e fez de você um adorador contínuo, adorando o Pai em espírito e em verdade. Então não há lugar, não há espaço, qualquer lugar onde você estiver, você é um adorador. Alguém um dia disse, pastor, eu posso orar enquanto eu tomo banho? Imagino que a pessoa quer dizer, porque eu estou sem roupa, estou na minha vergonha. Claro que pode, em qualquer lugar, em qualquer situação. Qualquer momento é momento para se ligar com Deus. E eu finalizo em Lucas 11:13. O ensino de Jesus sobre oração. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Todos os exegetas têm o mesmo consenso quando chega aqui. De que todo filho que ora ao Pai já tem o Espírito Santo. Mas nós precisamos mais do Espírito Santo. Nós precisamos mais do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo se movendo dentro de nós. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo, do transbordar do Espírito Santo em nós. Você pode dar o nome que você quiser. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Para quê? Para obedecer. Para quê? Para mortificar a nossa carne. Para quê? Para nos dar vida, para nos vivificar. Para quê? Para nos ajudar a viver como filho, com identidade, com direção, com firmeza, com sabedoria, com testemunho. Está faltando muito para a gente hoje, irmãos, viver uma vida de testemunho.
Antigamente você sabia reconhecer um crente de longe. Antigamente você conversava com uma pessoa, você dizia: puxa vida, eu sinto algo diferente em você, alguma coisa boa que tem em você que eu não sei explicar, me contagia. Aí você dizia: é a glória de Deus na minha vida. Era um testemunho. Hoje você já não sabe mais quem é quem. É só você fazer uma breve visitinha nas redes sociais, que você já não sabe mais quem é quem. Nós precisamos resgatar o nosso testemunho, a nossa postura. Nós somos cartas vivas, irmãos. Nós somos uma Bíblia aberta, o Evangelho que o mundo precisa ler através de nós. O poder do Espírito Santo para nos ajudar a viver uma vida de testemunho. Uma vida de adoração. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Não se engane. Vai ser perda de tempo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Amém?